Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. E aí, pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, porque eu tenho 4 situações para mostrar para vocês. E eu vou falar do que se trata. Um vai ser um relato, mais um relato aqui do canal. Vai ter um vídeo também que eu vou meio que reagir. É um assunto interessante, vocês já vão ver. Tem também uma história de amor que eu achei linda e triste ao mesmo tempo. Eu vi essa história numa rede social. Quando eu li, me chamou a atenção, eu salvei para mostrar aqui para vocês. E o outro conteúdo são motivos para você não insistir no amor ou em um relacionamento. Vocês vão entender quando eu mostrar para vocês. O relato que eu vou mostrar para vocês agora é de um rapaz que foi a uma festa com a namorada. Essa festa era da melhor amiga dela e ela, mesmo na presença dele, faltou com respeito para com ele. Aí vocês imaginam, se ela faltou com respeito com ele na frente dele, imagina o que ela faz quando ele não está presente. Então assiste aí e depois eu volto para falar mais algumas coisas e elogios para essa Evinha. Assiste aí. Peguei minha então namorada dançando com outro cara, teve confusão e acabei terminando. Resumindo meu primeiro post. Fui com minha então namorada na festa da melhor amiga dela, em uma casa de praia. Na festa fui ao banheiro e quando retornei ela estava dançando com lado com outro cara. Separei a dança e levei ela até um canto reservado para conversar. Ela começou a chorar e a melhor amiga dela e pessoal da festa se intrometeram do nada. Teve confusão e fui agredido, só me dei conta disso depois de um tempo. Fui para casa sozinho, deixei os pertences dela na casa da mãe dela e terminei por mensagem. Ela e a melhor amiga dela tentaram entrar em contato, mas bloqueei as duas. Enfim, acho que essa vai ser a última e única atualização da história. No domingo antepassado, fui na casa dos meus pais almoçar e passar o dia. Chegando lá, adivinha quem eu encontro? Sim, senhores, a minha ex-namorada, a mesma que estava dançando com outro. Como havia bloqueado ela e não havia deixado ela subir no meu apartamento 2 vezes que ela foi no meu endereço após o ocorrido, ela conseguiu convencer a minha mãe a recebê-la, escondido de mim, para tentar conversar comigo. Eu já havia dito à minha família que havia terminado. Quando eu a vi minha ex, sentada na sala de estar brincando com minha irmã pequena, quase tive um troço de raiva. Quem ela pensava que era para ir na casa dos meus pais daquele jeito? Ficou o maior climão, e acabei levando ela para um parquinho no térreo para conversar. O assunto era óbvio, ela queria me pedir desculpas e uma segunda chance. Chorando, falou do episódio em que ela estava dançando com lado com outro homem e tentou colocar toda a culpa na melhor amiga, dizendo que ela que insistiu para dançar com o outro cara. Como se isso mudasse alguma coisa. Tentei acalmá-la. E depois de um tempo, a acabei colocando contra a parede, perguntando quem era o cara com quem ela estava dançando, dizendo que eles falavam no ouvido como se tivessem bastante intimidade. Com eu a colocando contra a parede. Primeiro ela disse que era um conhecido dela. E depois disse que era um antigo amigo dela. E por fim, ela acabou dizendo que o cara era um ex-ficante, não só dela, mas também da melhor amiga dela, dona da festa. Dei as costas e mandei ela ir embora. Ela começou a me segurar e a chorar nos meus pés teatro barato, para não ficar naquela cena. Eu disse que precisava de um tempo para pensar e que depois entraria em contato com ela. Mas ela só foi embora depois que eu desbloqueei ela nas redes sociais. Voltei ao apartamento dos meus pais, e explicando o acontecido aos meus pais, o clima ficou pior ainda. Meu pai brigou feio com minha mãe, misturou o fato dela ter deixado a minha ex entrar na casa deles, com um assunto de águas passadas. E no meio dos gritos da discussão, ainda tive que acalmar a minha irmã pequena que tem autismo. O que me deixou mais puto. Minha ex mandou algumas mensagens, mas eu a deixei no vácuo e ela parou. Se eu dissesse que
não gosto mais dela, estaria mentindo. Eu tinha muitos planos para o nosso futuro, mas a nossa situação foi de 0 a 100 bem rápido. Acho que nosso término, da minha parte, não tem mais volta. Com certeza é o fim. Como vocês viram, ela faltou com respeito com ele na frente dele. Aí vocês têm que levar em consideração que, além disso tudo, ela mentiu várias vezes para ele, falando que era um conhecido, aí depois disse um monte de mentira, falando que não tinha nada disso, que ele estava com ciúme e que foi só uma dança. Aí depois revelou que já ficou com o cara e a melhor amiga dela também ficou com o cara. A amizade dela é tão maravilhosa que elas dividiam até homens. Estão entendendo? Esse é o tipo de mulher que você tem que manter distância. Tem uns caras que pegam porque são mulheres para serem usadas. Para casar, não tem jeito. Isso não é mulher para casar. Assim como elas dizem que tem homens que não são para casar, aqueles que são pobres, que não têm dinheiro, então o homem também pode decidir qual é a mulher para casar ou não. Vocês não concordam? É assim que funciona. São as regras do jogo. Se elas escolhem um tipo, a gente também pode escolher qual tipo a gente vai rejeitar, assim como elas fazem. Correto? Justo para todo mundo. Agora, para completar este vídeo desse relato maravilhoso da Evinha que levou o sarrafo, não é? Essa se deu mal com farofa, com certeza. E o cara fez certíssimo de sair fora dessa Evinha. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui são os motivos que você deve se afastar, deve evitar certos tipos de relacionamentos ou o amor. Serão coisas ditas para vocês interpretarem e lembrarem desse relato que vocês ouviram. Coisas que demonstram para a gente que o relacionamento não vai dar certo. Nesse vídeo que eu vou mostrar agora, vocês vão entender que é um complemento desse relato aí, que teve mentiras e desrespeito. São duas coisas que fazem com que um relacionamento não funcione. Não pode haver mentira e tem que ter respeito. E quando eu digo isso, é das duas partes. Não é só uma parte que deve falar a verdade e respeitar a outra. São as duas partes. Então assiste aí. As pessoas desistem do amor por vários motivos, como incompatibilidade de valores, rejeição, falta de apoio emocional, traição ou comportamentos inaceitáveis. Motivos para desistir de um relacionamento: irritações que pioram com o tempo, brigas ou agressões, comportamentos inaceitáveis que não foram revelados no início do relacionamento, necessidades importantes que são incompatíveis, disputas pelo poder persistentes, interações que nunca passam do nível superficial, amizades íntimas com colegas de trabalho ou amizades que afastam o casal, falta de interesse, não existe mais intimidade, falta de apoio emocional, desrespeito e falta de consideração. Então, como lidar com o fim de um relacionamento? Evite alimentar fantasmas ou esperanças. Tenha pensamentos negativos sobre a pessoa para gerar repulsa da sua parte. Distraia-se com frequência. Divirta-se longe da pessoa. Seja claro e direto, sem rodeios, ao dizer à pessoa o que realmente acontece e que para você não dá mais. Seja indiferente. Rejeite como ela te rejeitou. Outros motivos para desistir do amor ou da pessoa amada: medo, ingratidão, insegurança, humilhação, acomodação, erros do passado, crenças erradas, querer os resultados rápido demais, colocar outras pessoas como mais importante do que o casal, não dar valor ao que já possuem, te menosprezar ou te diminuir, te humilhar. São motivos para se afastar dessa pessoa que não te ama. Vocês entenderam, não é? São palavras fortes que muitas pessoas podem ficar chateadinhas, mas é a pura verdade. Quando você segue receitas de sucesso, vai ter sucesso. Quando você segue receitas de fracasso, você vai obter fracasso. Então é fácil, é só você observar o comportamento das pessoas
que elas, pelo comportamento, vai dizer o que elas são de verdade. Aí, se mostrarem que são pessoas ruins, você se afasta. E se mostrarem que são pessoas dignas, aí você segura com toda a força, porque encontrar pessoas dignas nos dias de hoje é muito difícil. Até em locais que antigamente era considerado locais de pessoas dignas, eu não vou dizer o local, mas são locais que várias pessoas frequentam. Se nesses locais as pessoas estão fingindo que são dignas, você imagina fora desses locais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês agora aqui um conteúdo que eu vou meio que reagir. É de um cara muito inteligente, muito sábio, falando, defendendo os homens, porque muitas mulheres falam que homens são safados, mentirosos, canalhas, interesseiros. Muitas falam isso. Só que ele diz uma coisa muito importante. Homens, quando amam de verdade, eles não casam com a mulher por causa da beleza, nem por causa do dinheiro, nem porque ela é gostosa. É pelo caráter dela. E ele banca ela, sustenta ela, ele ajuda ela sem maldade. Não é por interesse, é por amor. Agora vocês me respondam. A maioria das mulheres casam por amor ou por interesse? Essa pergunta fica para vocês. Mas assistam ao vídeo e depois a gente volta. Ainda dizem que homem não presta, mas a verdade é que o amor de um homem, quando é verdadeiro, não se baseia em bens materiais. Nós homens somos os únicos que amam uma mulher sem carro, sem emprego, sem dinheiro e seguimos firmes ao lado dela, sem reclamar. Porque para um homem de verdade o que importa não é o que ela tem, mas quem ela é. Enquanto muitos dizem que o homem é interesseiro, a realidade mostra o contrário. Quantos de nós já seguramos a barra ao lado de alguém que estava passando por dificuldades? Quantos já investiram tempo, carinho e apoio incondicional, sem esperar nada em troca? O homem que ama de verdade não exige luxo, não pede status, não mede o amor pelo saldo bancário. Ele simplesmente ama, protege e permanece. Então, antes de generalizar e dizer que o homem não presta, olhe ao redor. Veja aqueles que enfrentam desafios ao lado da mulher que escolheram, sem nunca abandoná-las. Porque quando um homem ama de verdade, ele não precisa de motivos para ficar, ele só precisa do coração dela. Vocês viram que é um homem de muita sabedoria, não é? E o que ele falou é a pura verdade. O homem, quando ama de verdade, ele é totalmente fiel, não precisa nem ser um homem de bom caráter. Mas se ele amar, ele não trai. Assim como qualquer pessoa que ama. Como eu já disse, quem ama não trai, independente do caráter. Agora vocês podem observar que muitas pessoas que vão ver essas coisas que foram faladas vão dizer que é mentira. Não, a pessoa que eu estou tem dinheiro, mas eu a amo. Não é por conta do dinheiro, não. Experimenta a pessoa falir para você ver. Magicamente o amor também vai desaparecer. Não é só o dinheiro, não. É porque é por interesse. É dessa forma. São assuntos fortes que magoam muita gente, não é? Tem gente agora que deve estar chorando. É mentira dele, é tudo mentira. Bom, não é porque não fui eu que escrevi nada disso, né? Isso tudo, eu peguei na internet. Eu não dei opinião minha sobre isso. Eu apenas comentei as coisas que eu achei relevante, né? Concordando com a atitude do rapaz que terminou o relacionamento, que ele namorava uma mentirosa, que faltou com respeito com ele, e era o direito dele. Assim como era o direito dela sair dando para todo mundo. É o direito dela também. Só que ele fez o certo, de se afastar dessa Evinha. É dessa forma. E os outros assuntos que eu mostrei para vocês são verdades. Eu não estou dizendo que toda mulher é interesseira. Não, porque eu conheço muitas. Como eu já falei para vocês, existem pessoas dignas. Eu não digo que só existe homem digno, existem mulheres dignas também. O que eu digo é que é difícil você encontrar homem digno ou mulher digna. E quando você encontra uma pessoa digna, você tem que abraçar, segurar com força e não deixar essa pessoa escapar. Porque a maioria das pessoas que vão aparecer na sua vida são pessoas indignas. É isso que eu falo.
Não estou tomando partido do lado masculino nem do lado feminino. Eu estou dizendo que ainda existem pessoas dignas. E agora vocês vão fazer o seguinte: a história de amor que eu vi, eu achei muito triste, mas muito triste mesmo. Mas pelo menos eles conseguiram viver o amor deles. Assistam aí. Em 1975, com 17 anos, conheci Rebeca com 13. Não foi possível. 45 anos depois, em 2020, nos reencontramos. Casamos em 30 de junho de 2020 e ela faleceu em 30 de junho de 2021. Nós nunca esquecemos um do outro. Ela dizia para as pessoas: um dia vou reencontrar o meu Simpson. Vivemos uma história de amor fantástica que poucos viveram e poucos viverão. Rebeca, meu único amor em 67 anos de vida, e pelo resto da minha vida. Eu fico pensando, seria melhor não ter vivido esse amor que era antigo, não é? Ela tinha 13 anos, se eu não me engano, e ele 17. Mas na época, na década de 70, não é? Os pais foram contra. E não aconteceu o relacionamento. Anos depois, eles se encontraram e, como vocês viram, ficaram casados por 1 ano e logo depois ela veio a falecer. A história é bonita e eu vi a foto do homem da história. Não apareceu para mim a foto da mulher. Só apareceu ele fazendo essa declaração de amor logo após a morte dela. Ele dizendo que vai amá-la para o resto da vida dele. E eu acredito nele, porque quando a gente ama alguém, não é uma escolha nossa, é algo sobrenatural. A gente não escolhe. Se a gente pudesse escolher quem a gente vai amar, a gente escolheria aquela pessoa que nos ama. A gente não precisaria rejeitar a pessoa, porque a gente também amaria. Mas a gente não escolhe. Isso é algo que independe da gente. É alguma força sobrenatural que faz com que a gente ame alguém. O problema é quando a outra pessoa não ama de volta. Isso é que é triste, mas a vida é assim e a gente tem que entender que é dessa forma. Não depende da gente. A gente não tem poder de fazer com que as pessoas tenham sentimentos por nós. A gente tem que seguir em frente. É dessa forma, infelizmente. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.